Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma imensa satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé, evangelizar no seu ambiente de trabalho e crescer na vida e profissionalmente como um profissional católico. Vale lembrar, toda quinta e toda terça-feira tem sempre um conteúdo novo para você aqui no Profissional Católico. E para você que está acompanhando pela primeira vez o nosso conteúdo, o que é um profissional católico? O profissional católico é o homem e a mulher que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entende que precisa testemunhar essa presença maravilhosa que ele tem de Deus na sua vida em todos os ambientes, inclusive no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, por ser este o espaço onde ele está inserido a maior parte do seu tempo. Para você ter uma ideia, 1/3 da vida de um profissional é dedicado ao trabalho. Então imagine a oportunidade que nós temos se soubermos evangelizar no nosso ambiente de trabalho. É bem verdade que para isso é necessário que este profissional católico consiga ser constante na sua fé, nutrir, alimentar, ser perseverante na sua espiritualidade e saber como evangelizar de maneira adequada e como ser um profissional relevante, de excelência, que supere as expectativas dos seus clientes, dos seus patrões, seja qual for o segmento profissional em que você venha a atuar. O profissional católico se encaixa em todo e qualquer segmento profissional. Dito isto, o tema de hoje é exatamente este: os 6 passos para evangelizar de forma mais leve, contudo muito profunda, no nosso ambiente de trabalho. 6 passos para evangelizar de forma leve e profunda no trabalho. E para isso, para que realmente este conteúdo possa te ajudar, contribuir com o seu crescimento, com ferramentas para você evangelizar no seu ambiente de trabalho, eu quero me esvaziar de mim mesmo neste momento para me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer com ela, nela, por ela e para ela, porque assim eu tudo farei com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa fazer deste conteúdo um conteúdo que realmente impacte, transforme e realize todas as graças e bênçãos que Deus tem para a sua vida como um profissional católico. Muito bom! Então, vamos começar a entender este desafio que nós temos, que é de fato evangelizar em todos os ambientes, mas em particular no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de trabalho. Por que para nós profissionais católicos é importante que nós evangelizemos no nosso ambiente de trabalho? Repito, em todos os ambientes, mas especificamente, como eu disse agora há pouco, no nosso ambiente de trabalho, por ser a maior parte, por estarmos ali a maior parte do nosso tempo. Antes de te falar com detalhes o porquê que isso é importante, vale a pena sempre lembrar que Jesus, ele, que é o Senhor dos Senhores, que possui uma das suas grandes características como mestre e senhor, não é o de ser servido. Inclusive, no lava-pés, essa é uma marca característica da nova liderança, desta nova forma de exercer o poder. Jesus ele dizia para os discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem muito bem, porque de fato eu sou o seu mestre e senhor. Mas se eu, teu mestre e senhor, lavei os seus pés, vocês devem fazer isso com os demais. Então Jesus era um mestre e senhor que ensinava pelo exemplo. Jesus era um mestre e senhor que levava os seus discípulos
a chegarem no mesmo nível que ele tinha. Tudo que Jesus possuía, Jesus compartilhava com os discípulos. Ele não retinha nada para si. Jesus não era um líder que tinha medo de perder o posto, de perder o cargo. Jesus não tinha medo de que os seus discípulos pudessem, de repente, ao longo da história, serem mais valorizados e mais lembrados do que ele. Ao contrário, Jesus frequentemente entregava tudo para a formação e desenvolvimento desses discípulos, inclusive vivendo muito perto deles, convivendo com eles, compartilhando a mesma realidade deles, se fazendo como eles, os ensinando, os formando, os instruindo. Era esta forma como Jesus desenvolvia, era esta maneira pela qual Jesus formava os seus discípulos. Por isso, ele vai chegar a dizer que o discípulo perfeito será como o mestre. Em alguns casos, ele até dizia que o discípulo conseguiria fazer obras maiores que a do mestre. Ele dizia: quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a missão de Jesus aqui nesta terra era salvar a humanidade. Missão esta que depois ele confia à igreja na pessoa dos apóstolos, os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se nós somos cristãos, se nós somos imitadores de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, essa também é a nossa missão. É obedecer, é seguir a este mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nossa missão é evangelizar. Nossa missão é levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo. É claro que se Jesus nos convoca para esta missão, jamais ele nos pediria algo, jamais ele nos enviaria em uma missão da qual ele não nos desse todo o suporte necessário, todas as ferramentas necessárias para que realmente essa graça, esses benefícios, este poder de evangelização acontecesse. O que não quer dizer que nós vamos por lugares fáceis. Ao contrário, ele dizia: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Então não é o lugar, não é o terreno, não é o campo que vai ser fácil, mas nós vamos ter todos os recursos necessários para evangelizar com poder e com autoridade, no nome de Jesus, no poder do seu Santo Espírito. Estes são elementos indispensáveis para que possamos exercer uma evangelização poderosa que leve as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus. Mas é bem verdade que, ao longo do tempo, a igreja ela foi identificando um método simples e profundo de levar Jesus até as pessoas, de evangelizar. É o que ela chama de querigma. A palavra querigma significa proclamar, gritar em alto e bom tom. Significa anúncio, significa levar os primeiros elementos do evangelho, da mensagem para quem precisa. O querigma, portanto, o primeiro anúncio, esta estrutura, esta série de elementos que levam as pessoas a serem evangelizadas, a terem uma experiência pessoal com Deus, ela é composta, este método ele é composto por 6 temas bem distintos que permitem, uma vez que aplicados, que apresentados de uma forma sistemática, ordenada e organizada, levem as pessoas a um processo de mudança de vida, de encontro pessoal com Jesus e de vida plena no Espírito Santo. Quais seriam esses 6 temas do querigma? O primeiro tema
é o amor de Deus. O segundo tema do querigma é o pecado. O terceiro tema do querigma, a salvação. O quarto tema do querigma, fé e conversão. O quinto tema do querigma, batismo no Espírito Santo. E o último, sexto e último tema do querigma, a vida em comunidade. Cada um desses elementos podem ser utilizados separadamente, sem dúvida alguma, e o processo de evangelização, ele também vai acontecer. Mas, para uma evangelização simples, mas ao mesmo tempo profunda, e o que eu quero dizer por profunda? Uma evangelização que garanta o resultado. Uma evangelização que permita que as pessoas, essencialmente, façam uma experiência de Deus. Esse é o objetivo de se evangelizar, de se apresentar o querigma. Uma vez que você evangeliza utilizando a metodologia do querigma, você vai perceber que a sua evangelização vai se tornar muito mais relevante, muito mais eficaz. É óbvio, não se trata de evangelizar simplesmente apresentando, às vezes até de memória, de maneira decorativa, uma vez que você decorou os temas, é chegar para alguém e falar assim: Deus te ama, só que o pecado não te ajuda a encontrar o amor de Deus, e ficar simplesmente falando isso. Não se trata de citar os temas do querigma para que a evangelização aconteça. Então, quando você evangeliza utilizando de maneira adequada o querigma, você está oferecendo a oportunidade das pessoas terem profundamente um encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo. Eu me lembro do quanto foi relevante para mim, no meu processo de evangelização, eu ter sido evangelizado através desse método. Claro que, obviamente, na nossa vida tudo é um processo, mas nada se compara na minha vida do que este ponto alto, este momento, quando num encontro de 3 dias e todos esses elementos do querigma foram desenvolvidos ao longo deste encontro. Então, em 3 dias, me apresentaram Jesus através desses 6 temas do querigma. E para mim foi transformador quando chegaram para mim e me disseram: Deus ama você. Só que o que te impede de sentir o amor de Deus são os seus pecados. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus já te salvou. E se você acreditar que Ele já te salvou e começar a mudar de vida, se converter, se comportar, viver de acordo com o Evangelho, viver como Jesus vivia, a sua vida vai ser totalmente diferente do que foi até agora. Você vai poder saborear essa liberdade que Jesus te deu. E aí diziam para mim: só que só sua boa vontade não vai ser o suficiente para você imitar a Jesus. Você precisa da força que vem do alto. Você quer receber o Espírito Santo? Perguntaram para mim, eu falei: eu quero. Impuseram as mãos sobre mim e pediram a efusão do Espírito Santo. Como batizados, nós já temos a presença real do Espírito Santo dentro de nós. Mas muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo direcione, governe, conduza a nossa vida e a nossa história. Com a efusão do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos falando: Espírito Santo, você tem carta branca, age como o Senhor quiser na minha vida e na minha história. E esse Espírito Santo, ele nos leva a viver e a testemunhar esta verdade na comunidade, que tem a sua expressão máxima na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica. Então, quando eu tive essa experiência, foi transformador para mim. Querigma. Nossa, então eu preciso dar um jeito de arrumar 3 dias para passar o querigma para alguém, os 6 temas do querigma?
E aí que está a grande graça. O querigma pode ser passado em 3 dias, em 5 dias. O querigma pode ser passado em 3 meses. O querigma pode ser passado em uma vida. O querigma pode ser passado em 3 minutos. É o processo de evangelização. A evangelização, ela conta, sem dúvida alguma, com o poder e com a graça de Deus. Olha Nossa Senhora quando vai visitar Santa Isabel. O objetivo da evangelização é levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo. Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel e diz: Shalom. O que São Lucas vai dizer que aconteceu? Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo, assim que ouviu a saudação de Nossa Senhora. Para Maria bastou uma simples saudação para evangelizar, para levar a pessoa a ficar plena do Espírito Santo. Às vezes para nós vai ser um final de semana, às vezes vai ser o convívio de dias num processo de evangelização com as pessoas do nosso ambiente de trabalho, com os colegas, às vezes é no tempo que a gente tem, no horário de intervalo, de um cafezinho, da refeição, na saída do trabalho, num coletivo, ônibus, né? Num evento da empresa, numa conversa de elevador, numa máquina de cópia, Xerox. O tempo que Deus te der com aquela pessoa vai ser o tempo necessário para o processo de evangelização, só que nós precisamos estar preparados. E talvez algumas pessoas podem até dizer, mas eu já tentei evangelizar, inclusive utilizando o querigma, e não tive bons resultados. Sabe por que isso acontece? Porque não basta apenas citar os temas, os elementos, os itens que compõem o querigma de forma decorada, ou como se ele fosse uma fórmula mágica. É preciso alinhar o método, a estrutura do querigma com a nossa vida. É preciso que nós testemunhemos a prática do que estamos falando por meio do querigma nas nossas vidas. Então, uma das coisas que eu frequentemente procuro fazer como um exercício da minha espiritualidade é repassar para mim mesmo esse poder que o querigma tem, que o anúncio da salvação tem. Então, muitas vezes, e principalmente quando eu não estou muito bem, quando eu percebo que a minha fé está sendo desafiada, estou num momento de provação, de tribulação. Nossa, mas você não é o profissional católico que fala para a gente ser constante na fé? Sim, é isso mesmo. Eu falo para nós sermos constantes na fé. Eu não falo que nós não vamos passar por problemas, por provas, por dificuldades, porque senão eu cometeria uma heresia. Nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por dificuldades, mas assim como Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e a casa não caiu. Sopraram os ventos, vieram as enchentes, vieram as tempestades, investiram contra a casa, mas a casa não caiu. Você vai passar por enchentes, tempestades, lutas, provações, dificuldades, angústias, medos, preocupações, incertezas, sofrimentos. Nós vamos passar. Mas se ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, seremos como homens que constroem a sua casa sobre a rocha, ficaremos inabaláveis, firmes. Isso é ser constante na fé. E como eu dizia, na minha vida, quando eu me vejo em situações de luta, de desafio, eu repasso para mim mesmo o querigma. Às vezes eu vou para o meu espaço de oração
Nossa, você tem um espaço de oração? De verdade eu tenho. Na minha casa eu tenho um cantinho onde eu costumo fazer minhas orações, um altar. Mas o espaço de oração, ele me acompanha onde eu estiver, meu coração, porque Deus habita nele. Muitas vezes, um cômodo qualquer, às vezes, muitas vezes, o banheiro de muitas empresas pelas quais eu passei foram minha capela. O vaso sanitário muitas vezes foi o genuflexório, onde eu me debruçava ali, ajoelhava, usava o vaso de suporte e orava ali. Sim. E muitas vezes eu falava para mim mesmo: Deus me ama. Deus está me amando neste momento. O pecado que me impedia de ter acesso a esse amor de Deus foi arrancado, porque Jesus veio até mim não para me condenar, mas para me salvar. E pela sua paixão, morte e ressurreição, ele me libertou deste pecado. Hoje eu tenho novamente livre acesso a toda a graça, toda a bênção que Deus conquistou para mim. Ele me colocou novamente na condição de eleito, de filho escolhido. Me devolveu a graça original de estar extremamente unido a Ele, sendo um com Ele. Voltar a ser imagem e semelhança dele, de tal forma que, mais uma vez, eu creio, professo e declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Renuncio a todo o pecado e reafirmo o meu propósito de andar e viver segundo a palavra, segundo a vontade de Deus para mim. E peço a força e o poder que vem do alto, o poder que vem do Espírito Santo de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver com base nos frutos do Espírito, nos dons de santificação, nos dons carismáticos, nas virtudes teologais e cardeais, a graça de uma vida nova no Espírito. E assim, compartilhar isso em todos os ambientes, dentro da minha comunidade, nos ministérios onde eu atuo, na minha comunidade da Igreja Católica, como no meu ministério, como profissional católico, dentro dos ambientes aonde Deus me permite ir, com o meu trabalho, com a minha atividade profissional. Se você percebeu, eu revivi os temas do querigma que um dia me foram apresentados. E a gente pode fazer isso a todo momento. Mais do que fazer isso, quando nós compartilhamos a nossa vida com as pessoas, uma vida que é vivida nesta prática do anúncio do evangelho, da boa notícia, do querigma, quando nós falamos para as pessoas que Deus as ama, elas vão se sentir muito mais envolvidas e impactadas, porque elas vão ver os nossos olhos brilhando como alguém que já experimentou o amor de Deus. Alguém que já experimentou a salvação de Jesus. Alguém que já foi batizado no Espírito Santo. Alguém que já viveu todos os elementos do querigma. Aí está o poder da nossa evangelização. O testemunho. O testemunho. Para finalizar o conteúdo de hoje, como é que você pode começar a viver esse querigma na prática? 2 atitudes. A primeira, verifique a vivência do querigma na sua vida. Como esse exercício que eu fiz agora. Eu acredito que esse vídeo vai ficar disponível, volta nele depois e passa todos os temas do querigma novamente, os 6. E vê se eles estão presentes na sua vida. E se não estão, não se assuste. Comece a deixar que eles façam parte da sua vida e da sua história. E o segundo, comece a treinar esse método de evangelização partindo das realidades cotidianas. Às vezes num cafezinho, no seu ambiente de trabalho, no intervalo do almoço, às vezes no convívio com um colega que você trabalha junto, nas oportunidades, assim que chega no trabalho, aquele momento de aquecimento, está organizando as coisas, abrindo o computador, pumba, Deus te ama. Sabia que Deus te ama? Talvez você fale assim, nossa, mas se Deus me ama tanto assim, por que eu não sinto o amor de Deus? Pois é,
Nós não sentimos muitas vezes o amor de Deus por causa dos nossos pecados. Não é que Deus é incapaz de nos amar, ou Ele não vai nos amar por causa dos nossos pecados. Ele vai nos amar porque Ele é Deus. Mas nós ficamos insensíveis ao amor dele por causa do nosso pecado. Mas Deus, no seu infinito amor, sabendo que por nós mesmos nós nada podíamos fazer, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho único, não para nos condenar, mas para nos salvar. E pela sua paixão, morte e ressurreição, Jesus levou sobre si o pecado que nos impedia de ter acesso à graça de Deus. E hoje nós somos livres. De tal forma que se você agora acreditar que Jesus te salvou e começar a querer ter uma nova vida, um novo comportamento, uma nova postura, por exemplo, imitando o comportamento, a atitude e a postura de Jesus, você vai desfrutar de uma vida nova. Eu sei que não é fácil imitar Jesus, mas Ele, sabendo disso, enviou sobre nós uma força que nos permite viver esta graça. Você quer receber essa força? Você quer receber o batismo no Espírito Santo? Você quer receber a efusão do Espírito Santo? Sim. Então, abaixe sua cabeça e deixa eu rezar por você neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, derrama sobre este meu irmão ou irmã o batismo, o derramamento do Teu Espírito Santo, para que ele viva esse sacramento em plenitude. E agora que você foi repleto e repleta do poder e do dom do Espírito, deixe o Espírito Santo conduzir sua vida para uma vida na família de Deus, a igreja, a comunidade, e também começar a testemunhar tudo que Deus fez por você a partir de agora, e que essa semente começa agora, mas vai crescer e vai se tornar uma árvore imensa. A fé é assim. Começa como uma pequena semente, a menor, como uma sementinha de mostarda, e quando ela cresce, se torna a maior de todas as hortaliças possíveis e imagináveis, aonde as aves vêm abrigar abaixo da sua sombra. É isso que eu desejo para você, que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus e, em particular, na sua vida profissional. Deus conta com a gente, muitas pessoas precisam desse testemunho, bora evangelizar. Vamos usar o querigma. Grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!